Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre forças de contato, né? Que eu vi que semestre passado muita gente teve dificuldade em fazer os diagramas de corpo livre, né? Quando eu separo um corpo dos corpos vizinhos, quais as forças estão associadas. Então a gente vai falar sobre algumas das forças de contato. Talvez o pessoal que pagou estática comigo ou que está lembrado bem de estática de uma forma geral. Estática, no nosso caso, é mecânica geral 1, se identifica um pouco com essas forças porque são realmente as mesmas forças. Beleza? Então vamos lá. Nessa aula ela está um pouco diferente porque, como ela tinha muita figura, eu já deixei todas as figuras desenhadas e vou partir já com elas desenhadas, né? Já com a, o esquema da força do sistema antes de eu separar. Nesse caso aqui da tração por cabo, eu tenho um cabo aqui. Quando eu retiro o cabo e fico só com o corpo, né? Quando eu analiso esse corpo, qual é a força que vai surgir? Então, essa aula já está separada com um lado esquerdo e um lado direito nesse sentido. Então vamos lá. A primeira força que a gente vai falar é a tração no cabo, que é bem simples, todo mundo está acostumado, né? Quando eu vou analisar o objeto, faço o diagrama de corpo livre dele, que eu tiro esse cabo, eu quero analisar só o objeto, então eu separo ele das suas vizinhanças, e na vizinhança dele, né, em contato com ele, tem um cabo. Então quando eu tiro esse cabo, vai me aparecer uma força, né? E essa força vai ser sempre trativa, porque o cabo não consegue exercer uma força compressiva, então ela tem uma direção e um sentido bem definido, né? E ela vai ser na direção da força do cabo. Então você sabe o sentido e a direção, ela vai ser na direção do cabo em si. Então você sabe o sentido e a direção dessa força. Beleza? Essa vocês já estão bem acostumados. Então vai ser uma força trativa, sempre trativa, na direção do cabo. Que é isso que a gente está vendo aqui. Quando eu tiro o cabo, eu tenho o cabo que está sendo tracionado, é como se o corpo estivesse puxando ele para tracionar ele, então ele puxa o corpo de volta. Por isso que essa força aparece assim. Beleza? Então a próxima força é contato com a superfície lisa. E aí nesse caso, eu tenho aqui, digamos, dois objetos e o que eu quero analisar é esse de cima, o azul. Então esses dois estão em contato, digamos, um comprimindo o outro. Então eu tenho essa força N que vai surgir desse contato à medida que eu separo um corpo do outro, e essa força vai ser compressiva, né? Então eu tenho, nesse caso, uma força de contato compressiva. Só que não é só isso, essa força também vai ser sempre normal à superfície. Então, colocar compressiva e normal
a superfície. A letra está saindo ruim hoje. No caso, muitas vezes a gente se depara com, tipo, um corpo que, nesse caso aqui da esfera, ele tem sempre um contato tangente, né? Digamos, mas muitas vezes são dois corpos em que um tem essa linha aqui que vai entrar em contato, né? Ele tem, digamos, um escudo reto, uma área reta que vai entrar em contato, então dá para saber ou por um ou pelo outro corpo qual a direção vai ser esse contato, beleza? E aí eu tenho em seguida o contato com superfície rugosa. E a diferença da superfície lisa é que além de eu ter uma normal, né, uma força compressiva de contato, normal à superfície, eu vou ter também uma força que age tangencialmente, na direção contrária ao movimento. E essa força é a força de atrito, né? Ou na direção contrária ao movimento, ou na direção contrária à pretensão de movimento, por assim dizer, né? Que às vezes é uma força, o corpo está parado, mas a força de atrito está lá. Beleza? Então eu vou ter uma componente normal compressiva e uma tangencial devido ao atrito. Vamos para a próxima força de contato. Suporte deslizante. Isso daqui também é bem simples, né? Quem está em contato com o chão é o rodízio, é a bolinha, mas ela vai passar essa força que ela recebe do chão normal integralmente para o pé aqui, o elo de algum para esse elemento, né? De algum sistema, de algum mecanismo. Então, mais uma vez, vai ser uma força de contato compressiva. Então, força compressiva normal à superfície de apoio. Então, no caso, essa força está vertical porque a superfície está horizontal. Se a superfície estivesse inclinada, a gente ia ver uma força também inclinada, sendo normal essa superfície. Beleza? Tem uma coisa que essas primeiras forças são bem simples, não que as outras sejam complicadas, mas para a próxima tem um negócio que fica bom de se falar, que é que quando eu trabalho no plano, eu tenho três possíveis movimentos entre dois corpos. Um deles é uma translação no eixo,
O outro é a translação no eixo ortogonal ao primeiro. Então, digamos, uma translação no eixo x, uma translação no eixo y, e um terceiro seria uma rotação entre esses dois corpos. Beleza? E nesse caso, e no caso geral das forças de contato entre dois corpos, cada movimento que o contato restringe é uma força que vai aparecer. Então, se ele restringe um movimento na direção x, eu vou ter uma força na direção x, que é a força que está efetivamente restringindo esse movimento, que quando a peça tenta ir, tem uma força ao contrário que não permite. Então, quando eu tenho um movimento na direção, tento um movimento na direção y e o contato não deixa, vai surgir uma força na direção y. E quando eu tento um movimento de rotacionar e o contato também não deixa, vai surgir um torque, um momento que impede essa rotação de ser feita. Beleza? Então aqui nesse caso, o que é que a gente vê? A gente vê que o suporte, por ter um pino, né, a peça aqui ela consegue rotacionar. Ela consegue fazer esse movimento de rotação devido a esse pino aqui que articula. Mas ela não consegue fazer um movimento de translação para cima. Né? Aqui é como se fosse essa parte azul corresse dentro dessa parte marrom, ou cinza escuro. Né? Como a gente vê aqui, o mesmo princípio. Então ela corre aqui nessa ranhura e pode girar devido a esse pino. Mas ela não consegue se movimentar, as peças entre um e outro não conseguem se movimentar na direção y. E aí essa força, esse impedimento do movimento vai causar uma força, vai gerar uma força que vai aparecer, né? E aí essa força vai ser diferente, por exemplo, da força do suporte deslizante e diferente de todas essas outras forças a partir do contato com a superfície lisa que a gente viu até agora. Porque se você reparar nessas forças aqui, elas só podem agir num sentido. Elas só vão agir no sentido compressivo. Suporte deslizante também, né? É como você tentar botar sua mão sobre uma mesa e tentar empurrar a mesa para baixo. A mesa não vai se mover, vai existir uma restrição desse movimento e uma força compressiva na sua mão. Mas se você tentar botar sua mão para cima, a mesa não vai impedir isso de acontecer. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma força normal, mas que pode ser para cima ou para baixo. Ela não tem nenhuma restrição de sentido. Então, isso quando eu modelo como uma força normal, só que o valor dela pode ser positivo ou negativo. No caso daqui, um valor negativo indicaria que o suporte, que a peça saiu de contato com o chão, né? Nesse caso aqui, um valor negativo é totalmente plausível, né? Digamos, fisicamente faz todo sentido. Aqui eu já teria que ter mais cuidado, porque se o meu problema é caracterizado por essa força estar em contato, por essas duas peças estarem em contato, às vezes quando se desfaz esse contato, o problema fica meio descaracterizado, né? Nesses casos aqui também, a força é compressiva. Se eu tentar fazer um movimento nesse sentido, não vai ter nada que me impeça. Então, esse N vai deixar de aparecer, ou se ele virar negativo, porque as duas peças, os dois elos estão se separando.
Então vamos lá. Aqui a gente tem esses dois que permitem um movimento, digamos, horizontal. Aqui está horizontal, mas na verdade, né, se esse plano fosse inclinado, se isso aqui fosse posicionado numa posição inclinada, ou mesmo se fosse vertical, nada impediria, né? O que ele impede é a restrição no movimento, que é o movimento perpendicular à guia. Eu vou ter uma guia aqui, como eu tenho essa guia aqui, eu vou ter uma guia aqui, e é o mesmo caso daqui. Eu tenho uma guia e esse corpo ele é permitido se mover aqui, mas se ele se mover aqui, vai surgir uma força de reação, né? Nesse caso aqui, esse segundo corpo não é um suporte. Então essa força pode muito bem movimentar esse corpo numa direção ou em outra. Beleza? Diferente daqui que geralmente a gente vai tratar como suporte, é algo fixo, né? Aqui teria esses indicativos de suporte, né? Como tem aqui. Então, nesse caso, essa peça aqui ela vai sempre resistir a uma tentativa de tirar, de mover ela nesse sentido, no sentido Y no caso. Mas essa daqui nem sempre, ela pode ou não resistir, né? Ela vai depender do próprio movimento dela, se ela está livre para se mover, rotacionar em relação a um ponto aqui, ou se ela permite uma certa translação, ela vai, com certeza vai realizar. Mas mesmo assim gera uma força de contato que é perpendicular à guia, né? E a guia nesse caso é essa ranhura aqui, esse rasgo que eu tenho nessa peça que vai me permitir com que a outra deslize sobre ela. Então, para esse caso, a reação é sempre normal à guia. Só que a diferença nos casos anteriores é que agora eu não tenho uma restrição de sentido. Então vou colocar aqui sem restrição de sentido. Próxima força de contato que a gente vai ver é a conexão articulada com pino. Aí essa daqui eu só tenho um pino realmente, então nesse caso, por exemplo, se essa peça aqui fosse suporte, isso só iria permitir que essa segunda peça fizesse um giro. Então eu escrevendo aqui como se fosse a caneta laser. Então se eu tivesse aqui um suporte, essa peça aqui estaria fixa, e o que ela deixaria essa outra fazer, só devido a essa articulação com o pino, seria só fazer esse movimento aqui, só rotacionar. Então quando eu tenho uma peça, uma conexão articulada com o pino, isso vai gerar forças nos dois sentidos, né? Forças que impeçam a translação de uma forma geral. Então ela vai ser, tipo, se eu for pensar na força resultante desse Rx e Ry, vai ser uma força
qualquer direção do plano, beleza? Outra coisa, como é uma força que ela pode estar em qualquer direção no plano, tanto faz o referencial que eu descrevo ela. Se eu quiser descrever ela no referencial inercial, vou descrever. Se eu quisesse, por exemplo, descrever no referencial móvel, eu descreveria ela assim, por exemplo. Beleza? Você vai descrever da forma que for mais conveniente para você tratar posteriormente, né, o somatório de forças. E aí, eu posso dividir entre dois vetores Rx e Ry, mas também posso dividir no vetor R, né, que seria a soma dos dois vetores, e teria como componentes um Rx e um Ry. Então, nesse caso da conexão por pino, ela suporta força em qualquer direção em qualquer direção que seja no plano, né? Ou seja, duas componentes Rx e Ry que são independentes. Por fim, eu teria uma conexão por mola. Esse comprimento seria o comprimento inicial, né, o L0, onde a mola não estaria nem distendida nem comprimida, e aqui a mola é distendida um pouco dessa quantidade X. Isso vai fazer com que surjam essas forças, nesse caso em reação à tração da mola, né? Então vou ter a força, a mola está sendo tracionada, e o sentido que ela faz é esses dois corpos, ela aplica força nos corpos no sentido deles se unirem, né, de resistir a essa tração. E aí o que eu sei é que o módulo dessa força é proporcional ao x, né, a distensão ou compressão dessa mola. Beleza? Outra coisa bem importante que eu vou colocar a critério de observação, deixa eu colocar aqui. Eita, a caneta bem grossa. Observação. É o caso em que um corpo rígido vai se comportar como um ponto material, digamos assim. Então, se o corpo não gira, e todas as forças
agindo sobre ele se encontram no centro de massa, então no CM do corpo, acho melhor escrever centro de massa mesmo. No centro de massa do corpo, e além disso, não existem torques ou momentos puros. Agindo sobre o mesmo corpo, né? Logo, os dois lados dessa minha equação seria o somatório dos momentos em relação ao centro de massa igual à variação da quantidade de movimento angular calculada em relação ao centro de massa vão resultar num zero igual a zero, beleza? E aí, dessa forma, essa equação em si não vai ter serventia, né? Então, não é que o corpo se transforme num ponto material, não é nada disso, é porque no ponto material a gente só aplica as equações da força e quando se um corpo satisfaz essas condições, eu só vou aplicar também as equações da força. Então, por isso a semelhança. E aí, dessa forma, só serão úteis as equações do somatório de forças. Beleza, pessoal? Outra coisa que eu queria falar, que a gente vem de cima para baixo, é que deixa eu botar outra cor. Esse roxo para destacar. É que no caso, por exemplo, dessa força de contato de tração por cabo, eu vou ter uma incógnita. Isso no caso de eu não saber qual é a tração, qual o modo da tração, né? Porque pela própria característica da força eu já sei a direção e o sentido dela. Então, já sabendo a direção, eu só fico com uma incógnita que é o modo. E aí, na mesma coisa, nesse caso, deixa eu até copiar isso aqui. Eu vou ter também
uma incógnita, porque eu só tenho uma força, e aí eu sei a direção dela. Nesse caso aqui, eu vou ter não mais uma, porém duas incógnitas. Porque apesar de eu saber as direções das forças, eu não sei o módulo delas. Então, eu não sei nem o módulo de N, nem o módulo de força de atrito. Então, isso vai me gerar duas incógnitas. Nesse caso aqui, novamente, eu tenho uma incógnita, né? Isso tudo é supondo que são forças que eu não conheço, que é geralmente o caso quando a gente vai trabalhar quando a gente trabalha nesse sentido, porque são forças internas. Então, muito certamente eu não conheço. Aqui eu também só tenho uma incógnita nesse caso, porque eu só tenho um módulo a determinar. A direção eu já sei, né? Vai ser sempre normal a guia. Nesse caso, a gente tem duas incógnitas, que é uma força bem geral, são duas componentes independentes. Então, isso nas minhas equações geraria duas incógnitas, ou seja, dois valores que eu desconheço. E aqui, no caso da mola, eu não tenho nenhuma incógnita em si, eu tenho uma equação a mais, um f igual a kx, que eu tenho que trabalhar. Então, apesar de eu ter uma incógnita, ela é resolvida por essa equação, considerando que eu conheço o x, né? Se eu sei o x, e sei se ele é positivo ou negativo, assim por dizer, positivo estaria tracionando, negativo estaria comprimindo a mola, eu sei essa força. Então, nesse caso aqui, eu não tenho nenhuma incógnita. Beleza? Eu teria uma incógnita a mais, que seria essa força F, mas eu também tenho uma equação a mais, que seria essa relação F igual a Kx. Então, de certa forma, não adiciona nenhuma incógnita ao problema. Se adicionar a incógnita, se adiciona a força também. Então é isso, pessoal. Essas são as forças de contato. Essas questões das incógnitas a gente vai ver mais à frente quando for resolvendo as questões, que a gente até viu na questão passada do pêndulo, que são as forças internas e que as reações internas que a gente precisa definir, né? Precisa calcular, saber como calcula, né? Então é isso.